Obrigado, Mansur. Passar direto para o Pedro Paulo. Obrigado, Bruno. Muito obrigado à FGV por esse convite, agradecer o presidente Ivan, agradecer ao professor Aloysio por ter me convidado, saudar a tantos amigos aqui, professores que admiro presente, saudar aqui o Valderi, secretário de Fazenda, saudar também o professor Langoni, queria uma saudação especial também ao governador Paulo Artung, que tenho grande admiração. Queria aqui também saudar a todos, aos meus colegas parlamentares, deputado Mauro Benevides Filho, que temos imensos debates sobre a questão fiscal, deputado Hugo Leal, e queria saudar aqui o Ricardo, que está aqui comigo, que é o coordenador desse trabalho que tenho feito no Parlamento, da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, e a todos eu queria saudar na pessoa da minha amiga Cláudia Costin, que está aqui da FGV, que tive a honra de trabalhar ao lado dela na Casa Civil da Prefeitura do Rio durante 8 anos, ela como secretária de Educação, e ali também, Paulo Artung, fazer um pouquinho também essa propaganda, pegando um gancho que você falou, como é possível a gente, com boa disciplina fiscal, melhorar a vida das pessoas. A Cláudia, como secretária de Educação, permitiu que a cidade pudesse chegar a quase 40% das crianças em ensino em horário integral na cidade e elevar o investimento em educação de 15% para 25% do orçamento. Então, eu concordo plenamente com a sua provocação a todos aqui de que cuidar efetivamente das pessoas, melhorar a qualidade de vida, a desigualdade que a gente tem, passa por disciplina fiscal. E eu vou aqui tentar, depois de tantas provocações que foram feitas aqui, Bruno e Mansur, tentar, com essa apresentação aqui, ficar no tema, da vontade de falar sobre muitas coisas que foram colocadas aqui, mas eu vou tentar me ater no tema, dos 2 temas que eu trago aqui para essa apresentação, que é a relatoria do Plano Mansueto, que já está lá na Câmara dos Deputados, e também uma pequena discussão que também colocou o governador Paulo Artung sobre aprimoramentos que nós podemos fazer na PEC emergencial, de uma PEC que foi apresentada por mim, que é a PEC 438, que cria os gatilhos e o ataque, o enfrentamento do problema da despesa obrigatória, que também foi falado muito aqui. Então, em relação ao Plano Mansueto, é importante, a gente falou aqui de várias leis que, ao longo do tempo, vêm sendo aprovadas para prover, a dar alguma ação federal de ajuda aos estados. E aí, nessa linha do tempo, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem a lei que coloquei aqui o Plano Mansueto, o Mansueto, como a 148, a Lei Complementar 156, que também renegociou dívidas em 2016. Tem aqui a Lei Complementar 159, que eu fui o relator à época, que criou o regime de recuperação fiscal, que é parecido com a recuperação judicial das empresas, e hoje o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado que aderiu ao regime de recuperação fiscal e que nós vamos tratar no Plano Mansueto, e o Plano Mansueto que foi apresentado no ano passado. O secretário Mansueto falou aqui dessa questão do parâmetro para se oferecer operações de créditos condicionadas, a capacidade de pagamento dos estados. Esses números também foram colocados aqui. Apenas um estado, o Espírito Santo, que é o estado A, 10 estados que estão em situação B, o estado do Ceará na situação também como estado rating B, e 13 estados, 13 ou 14, Goiás está nessa condição também de estado C, rating C, e 3 estados na condição D. É importante dizer, aqueles que estão na Capag C vão agora ter a oportunidade do Plano Mansueto, e estados que estão na situação de rating D já têm disponível o regime de recuperação fiscal, que nós vamos fazer adequações para que esses estados possam aderir ao regime de recuperação fiscal. Essa aqui é a tabela, muitos de vocês conhecem, como está essa distribuição desses ratings por estados. As operações de crédito, o espaço fiscal, ele é calculado através, dado um limite calculado através de uma portaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, e que também divide entre o nível de endividamento desses estados para a obtenção desses financiamentos. É isso que o Mansueto disse aqui. Estados A e B podem, de acordo com essas regras,
limitados à receita corrente líquida, fazer operações de crédito com aval ou sem aval. Estados que estão em C e D não têm essa possibilidade de captar, de fazer operações de crédito e obter financiamento. E o plano inicial que nós recebemos, o plano Mansueto, eu botei aqui basicamente 3 linhas, mas o Mansueto já falou sobre os objetivos do plano: acesso a operações de crédito com garantias da União, pactuar metas e compromissos, entrega, oferece o financiamento, mas, ao mesmo tempo, também se impõe metas fiscais para que possa sair dessa condição de Capag C para Capag B, e aí tem uma cesta de possibilidades. O modelo que foi criado oferece 8 possibilidades de ajuste, se escolhe 3 e acompanha o cumprimento dessas 3, e também há uma série de medidas no plano Mansueto de reforço e transparência fiscal, como, por exemplo, a harmonização da contabilidade pública e a convergência, por exemplo, na classificação de despesa de pessoal, e até uma interferência, até um acompanhamento mais estrito da União nos sistemas de contabilidade dos Estados. O que nós já estamos avançando na discussão do plano, isso discutido permanentemente com a equipe do Ministério da Economia, e também recebendo as contribuições dos Estados. Está aqui a Cristiane Alckmin, que é carioca, cuidando de Goiás. A gente tem basicamente 3 cariocas cuidando, né, dos estados que estão em situação D, a Cristiane, o Marco Aurélio, que é o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, e o Gustavo e a Andréia, em Minas Gerais. Então, a gente tem feito essas discussões, e uma das coisas que nós já estamos trazendo para o plano Mansueto é reforçar, por exemplo, a inclusão das estatais dependentes, especialmente na questão da despesa de pessoal, também para o ajuste. Nós estamos ampliando a possibilidade, governador. Nós temos 8 possibilidades de ajuste nesse esforço fiscal que vai ser oferecido para os estados 6. 3 deles a gente identificou em diversas reuniões, estudos que podem ser escolhidos, por exemplo, 3 ajustes que não estão focados em despesas obrigatórias, em recuperação estrutural desses estados. Então, ao menos fixar ampliar o leque de possibilidades de ajuste, mas garantir que pelo menos uma seja um ajuste estrutural em pessoal ou em previdência. Então, são medidas também olhando, não perdendo o foco, que é preciso fazer um ajuste estrutural, e questões pontuais, estado a estados. Eu tenho uma lista enorme aqui do Mauro Benevides de melhorias que nós podemos fazer em relação aos estados 6. E, como o secretário Valderia falou, o avanço que o plano Mansueto tem, além de trabalhar os estados Capag 6, nós vamos também trazer ajustes no regime de recuperação fiscal, porque, todos vocês sabem, o Rio de Janeiro teve a possibilidade de aderir ao regime, mas Rio Grande do Sul, e Minas Gerais e Goiás desejam aderir também, e tem indicadores que seja possível aderir ao regime de recuperação fiscal. No caso do Rio de Janeiro, um dos mecanismos que nós estamos trazendo, o Rio de Janeiro, em setembro de 2020, ele tem a retomada dos pagamentos da dívida, e se nós não fizermos uma correção nesse plano, o Rio de Janeiro tem uma retomada algo em torno de 6 bilhões de reais de uma hora para outra, e com um dever de casa previsto no regime de recuperação fiscal que não foi concluído. Um problema que é preciso corrigir também, que o regime de recuperação fiscal ele é binário. Se você cumpre as 20 metas do regime, ok, tudo bem, mas isso tudo só é oferido depois dos 3 anos ou dos 6 anos, se o regime de recuperação fiscal for ampliado. Você não tem, ao longo desse processo, um acompanhamento e um poder de acompanhamento e de exigências de cumprimento desses ajustes. Por exemplo, existe um conselho que foi criado, o Conselho de Supervisão, que mês a mês emite relatórios sobre o desempenho do regime de recuperação fiscal, e todo mês publica relatórios apontando problemas, e o Estado do Rio de Janeiro não tem sido rigoroso no cumprimento das exigências do regime. Então, nós vamos melhorar esses mecanismos, inclusive com aquilo que traz o plano Mansueto, que ao longo desse processo, você tem um enforcement maior para que esse Estado cumpra aquilo que foi pactuado. O Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e é preciso destacar o esforço que o Rio Grande do Sul fez, aprovou um conjunto bastante importante de ajustes. É preciso também destacar aqui, registrar
Os ajustes que o Rio Grande do Sul aprovou na sua Assembleia são maiores até do que o Rio de Janeiro aprovou até agora, que atacam despesas obrigatórias, regimes previdenciários de policiais, que foi colocado aqui, já enfrentado, como o Espírito Santo, e o Rio de Janeiro ainda não fez essa tarefa aqui, mesmo dentro do regime de recuperação fiscal. Mas Rio Grande do Sul e Minas Gerais, dados os indicadores que nós temos, a sua situação fiscal, eles não têm condições de entrar num prazo de 3 anos, mais 3 anos. Então, há um estudo já, nós estamos avançando nesses estudos, a possibilidade de um alongamento do regime de recuperação fiscal de 6 para 10 anos, para que esses estados possam aderir. E Minas também passa pela mesma situação. Estamos estudando uma provocação aqui, que o deputado Mauro Benevides tem feito, é que nós estamos resolvendo a questão dos estados, nós estamos trabalhando a questão dos estados 6, dos estados 10, mas nós não estamos premiando aqueles que fizeram o dever de casa. Então, é justo discutir a questão como uma ampliação do espaço fiscal, mesmo não estando em lei complementar, sendo portaria do governo, mas um trabalho para que a gente possa criar também fast track para obter esses financiamentos. Então, ajuste também para todos, convergir a contabilidade da despesa de pessoal. Todos os secretários de Fazenda têm falado que 5 anos é muito pouco, nós estamos dobrando esse prazo para que os estados possam se ajustar. Próximos passos do Plano Mansueto, nós estamos terminando esse alinhamento com estados, Tesouro, e, em seguida, reuniões com bancários estaduais e partidários. Não vai ser criada uma comissão especial, eu serei designado diretamente no plenário, e nós vamos para a votação na Câmara, em seguida, envio do plenário, e eu acredito muito que, no primeiro trimestre, nós possamos estar com o Plano Mansueto disponível. E pequenos comentários aqui, rapidamente, Bruno, eu sei que meu tempo está se esgotando, em relação à questão da PEC dos gatilhos, que tanto é na 438, que é de minha autoria, como a PEC emergencial, que foi apresentada pelo governo do Senado. Eu acho que a gente pode aprimorar esses mecanismos. Eu compartilho também aqui, mais uma vez, com o que o governador Paulo Artung falou, e é importante a gente ver isso, né? Quando que a gente imaginar que o parlamento iria estar provocando uma discussão de uma PEC de ajuste fiscal mais rigorosa do que foi enviada ao Congresso. Isso é um sintoma também de maturidade e responsabilidade do Congresso atualmente, mas eu acredito que a gente pode amadurecer esse debate. Isso aqui foi... Eu estudo esse tema da possibilidade de gatilho já há algum tempo, e apresentei a PEC 438 em 2018, ano de eleição, e é uma PEC muito dura e que trata especificamente da questão da despesa obrigatória, tendo como o disparamento de gatilho a regra de ouro. Eu poderia ter usado outra regra fiscal, mas era a regra que iria estourar, que a gente já enxergava que iria estourar em seguida. Nós estamos amadurecendo essa discussão, e no ano passado, Mansueto, Valderi, Bruno e tantos outros membros do Ministério da Economia, junto com o Legislativo, criamos uma comissão, um grupo para aprofundar os estudos da PEC 438, para ser ainda mais rigoroso, dado a emergência fiscal que nós vimos, e em novembro do ano passado o governo mandou a PEC emergencial, mas eu acredito que a gente pode, nessa discussão, aprovada a emergencial no Senado e a discussão na Câmara, nós podemos aprimorar ainda mais esse instrumento. E aqui eu trago algumas... Uma das questões que eu acredito que pode avançar emergencial na discussão da PEC 438 é a questão da quantidade de gatilhos. Aqui tem um quadrinho que mostra um comparativo entre a minha PEC 438 e a PEC emergencial, no que diz respeito aos gatilhos. A minha tem 19 gatilhos e a PEC emergencial 14 gatilhos. Essas 19 são gatilhos que atacam a despesa obrigatória, e 9 gatilhos de receita, e a PEC emergencial 3 gatilhos de receita. E aí nós fizemos um cálculo mais ou menos dos impactos, somado a esses gatilhos, se todos eles forem aprovados na discussão do parlamento, o impacto da PEC emergencial de 72 bilhões e a PEC 438, 151 bilhões. Esses são valores anuais. Tá? Essas são as distribuições do gatilho, nós vamos disponibilizar as apresentações, e aí tem, basicamente, cada um dos gatilhos, quantos são esses impactos anuais. Tá? Um outro ponto que eu acredito que pode ser um aprimoramento é aquilo que também o governador Paulo Artung falou, na direção de dar instrumentos para que estados possam enfrentar a questão do orçamento público. Aquele é um manche e um cockpit para que
governadores e prefeitos possam mexer no orçamento, possam apertar botões ali e controlar o problema do déficit ou do encaminhamento para o déficit que tem esses gestores. A PEC emergencial, ela traz o acionamento dos gatilhos já de imediato, porque a regra de ouro está descumprida, e só desaciona esses gatilhos, essas medidas, depois que a regra, depois de 2 anos, avalia se foi cumprida a regra de ouro, mas esses gatilhos ficam disparados permanentemente. A PEC 438, quando nós pensamos, a gente se baseou na lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, na questão do pessoal, você tem o limite prudencial, você tem mecanismos que antecipam o problema e já disparam medidas para que a gente possa ainda ter oportunidade de evitar o problema. Ela tem 3 estágios: o prudencial, o estágio de descumprimento e o estágio de descontrole. O prudencial antecipa medidas que já existem, por exemplo, na emenda constitucional 95 do teto. Se descumprir a regra de ouro, nós acionamos mais um conjunto de medidas, e descumprida a regra de ouro durante 2 anos, a gente aciona outro pacote de medidas mais duros ainda, para que force o cumprimento o mais curto prazo possível. Porque nós entendemos que muito tempo acionado os gatilhos também é muito duro para servidores públicos, para o Estado, para o gerenciamento, para, por exemplo, a manutenção de investimentos. Então, eu acredito que o balanceamento desses gatilhos é fundamental, e esses limites prudenciais também é um avanço que nós podemos trazer na PEC emergencial quando ela estiver na Câmara. E aqui também quando eu falei lá atrás que a PEC emergencial, ainda que tenha muitos gatilhos, elas estão basicamente concentradas, Mauro, nas despesas, no campo das despesas obrigatórias, que o imenso avanço. Basicamente são as mesmas medidas de despesa, e eu também defendo, mas eu acho que ela pode ampliar também para um rol de receitas que são importantes. Por exemplo, nós discutimos aqui a questão do gasto tributário. Existe na PEC emergencial o objetivo de reduzir o gasto tributário, mas não tem uma meta fixada. Na 438 a gente fala objetivamente, reduzir em 10% o gasto tributário, subsídios, durante determinado período, até que se reduza, até que se atinja a regra de ouro. A gente tem, por exemplo, aqui o enfrentamento da questão do Sistema S também. É preciso discutir isso, trazer mais atores para esse jogo. Por que o peso vai ficar, por exemplo, ainda que seja grande despesa de pessoal, mas só na economia em relação ao servidor público? Vamos trazer mais gente para esse jogo. Não há problema nenhum, durante um período, o Sistema S contribuir no ajuste fiscal do Brasil. Então, tem um rol de medidas aqui. Esse é um gráfico que nós colocamos do que são os impactos atual com a PEC emergencial e com a PEC 438. É por isso que ela pode ser, a gente pode ir além, ela é um pouco mais ousada. A tabela mostra aí os dados e a geração do espaço fiscal que é possível ser feito. E os benefícios que ela traz, também o cumprimento mais acelerado, se o esforço for maior, das regras fiscais, do resultado primário, da regra de ouro e do espaço fiscal e do endividamento. Aqui também tem outros gráficos que mostram a necessidade. E um ponto que eu tenho insistido, que é mais espaço fiscal, a possibilidade de se ter muito mais investimentos. Então, são essas linhas principais que nós vamos caminhar para o aprimoramento, quando a discussão da emergencial na Câmara, antecipação de medidas, maior distribuição de gatilhos entre receita e despesa, corrigir mais distorções do gasto público, impacto fiscal, cumprimento acelerado das medidas, das regras fiscais e retomada mais rápida da capacidade de investimento. Próximos passos: emergencial aprovada no Senado, PEC 438 já foi montada a comissão especial, aprovamos na CCJ, montamos a comissão especial, o relator é o deputado Felipe Rigoni, estamos definindo a presidência, tem um limite de 40 sessões, mas a gente acredita que essa discussão pode ser acelerada e as duas PECs se juntarem e aprimoradas serem aprovadas, Câmara e Senado. Muito obrigado.